Eu passei mais ou menos um ano, alguns meses, tentando gravar esse vídeo over and over again, sabe? Fazendo várias versões do mesmo. E eu sempre acabava terminando no mesmo lugar, eu sempre acabava terminando deletando ele, ou não conseguia jogar ele no programa de edição, e quando eu conseguia eu desanimava. E toda vez que eu entrava no chuveiro, e eu ficava pensando que eu tenho tanta coisa pra falar, eu tenho tanta coisa pra colocar pra fora. E eu sempre falava, pô, eu poderia fazer isso num vídeo e eu vinha pra cá, eu gravava, que nem exatamente eu tô fazendo agora e não saía. Fins e recomeços é uma frase que esteve na minha cabeça aí por bastante tempo. Desde que eu me mudei de onde eu morava pra cá e o tempo que passou dessa mudança até aqui, que já vai fazer quase um ano aí, eu sempre fiquei com isso na cabeça. Mas antes disso, eu já pensava fins e recomeços, fins e recomeços. E eu nunca consegui entender exatamente o que isso queria dizer, por que isso aparecia na minha cabeça. Mas hoje em dia, depois de tudo que aconteceu comigo e depois de tudo que passou, eu entendi que fins e recomeços significava uma coisa muito maior. E agora eu acho que sei como falar sobre isso. Esse vídeo ele é uma forma de me expressar. É uma carta aberta para alguém que não vai receber. Mas, apesar de ser sobre um tópico pessoal, ele pode ser interpretado por várias outras pessoas, até porque nenhuma experiência individual e provavelmente algumas coisas que eu vou dizer aqui algumas pessoas podem ter vivido ou vivenciado de formas diferentes ou até parecidas, mas enfim. Já é 2026 agora e em 2025 eu vivi uma vida que eu nunca tinha vivido antes. Mas antes disso, em 2024, tudo o que eu conhecia e toda a vida que eu tinha caiu em pedaços. Foi quando, pela primeira vez na minha vida, eu senti que eu tinha perdido tudo que eu tinha. Apesar de estar ganhando coisas, eu tinha perdido tudo que era mais importante pra mim. Você. É engraçado quando eu falo sobre você hoje em dia para as pessoas. Eu tenho tantas pessoas ao meu redor agora, eu tenho tantas amizades novas e até algumas velhas. E quando eu falo sobre você, principalmente para uma amizade mais antiga, a gente sempre chega no mesmo contexto, a gente sempre acaba reagindo da mesma forma e é uma conversa que a gente sempre tem repetidamente. A gente senta aqui na varanda do apartamento e fica falando de você até a madrugada e eu falo o quanto que eu sinto sua falta e ela diz, nossa, eu também, você não faz ideia. Você não foi o único que perdeu uma amiga. E aí a gente respira fundo e olha um pro outro e fala assim, a gente tá falando sobre ela de novo, né? Apesar de tudo, eu não consigo não falar sobre você com um sorriso no rosto. Toda vez que eu vejo qualquer coisa mínima relacionada a você, a minha primeira reação é sorrir. Eu falo pra minha namorada atualmente que eu não sinto falta de você, da forma como a gente se conheceu, da forma como a gente conviveu. Eu sinto falta de você como a amiga que você foi pra mim. Claro, hoje em dia eu tenho muitas amizades, eu tenho muitos amigos, eu tenho muitas amigas, colegas, né? E amigos. Mas a falta que você faz não afeta só a mim, afeta outras pessoas ao redor. Você, eu acredito que você não tenha a noção do quão impactante foi a sua ida. Eu acredito hoje em dia que é muito difícil você lidar com o luto, mas ainda é mais difícil você lidar com o luto de alguém que ainda está vivo. Você fechar os olhos durante a noite e se forçar a entender que aquela pessoa nunca mais vai voltar, mas ela tá viva, ela tá por aí. Ontem eu passei pela cidade onde eu morava, onde a gente morou, depois de quase um ano inteiro sem passar por lá, e foi muito estranho. Eu passei pela praça que a gente se conheceu, eu passei pelas ruas das quais a gente andou diversas incontáveis vezes, quase todos os sábados andando naquelas ruas e fazendo piada com as placas e com MC Tintas e com os nomes das lojas. E tanta coisa mudou, mas ao mesmo tempo parece que é a mesma coisa, sabe? Eu sinto a sua falta, eu sinto saudades de você, claro. As pessoas ao meu redor também sentem saudades de você. Pessoas que nem te conheceram sentem saudades de você. E eu sempre falo, cara, você teria amado conhecer ela. E eu amei te conhecer. Eu cansei de escrever cartas pra você, cansei de escrever incontáveis poemas e passar memórias pro papel e nada nunca chegou até você. E
Hoje em dia eu já nem sei mais se eu quero que chegue até você. Esse é um vídeo que eu tô fazendo pra eu conseguir me despedir, de certa forma. A última vez que a gente se falou, você falou pra mim que não era um adeus, era um até logo. E o tempo foi passando e eu fui conversando com outras pessoas que me diziam, realmente, não é um adeus, é um até logo. E uma vez um velho sábio me disse que eu devia ser aliado do tempo, eu devia ser amigo do tempo, eu não devia correr contra ele, eu devia aceitar o que ele tem pra me entregar, e eu fui aceitando. Não foi fácil. Não... Acredito que não tenha sido fácil pra você também, não tô dizendo que é como se o que eu passei foi exclusivo meu, você passou por isso muito antes de mim, e acho que pra você deve ter sido pior, porque você passou pelo que o que eu passei enquanto a gente ainda tava próximo. Então, era um luto que você estava vivendo enquanto eu ainda estava vivo e presente. E você conseguiu me dar essa dádiva de poder passar por esse luto com você viva, mas não presente. Eu não sei se eu acredito mais que aquilo lá não foi um adeus. Eu não consigo acreditar 100% hoje em dia de que aquilo foi um até logo. E se foi um adeus? E se foi um adeus dito de outra forma? E se foi só a gente tentando se convencer de que aquilo não era um tchau eterno? Esses dias eu passei por uma situação meio engraçada. Eu acabei... Assim, né? Internet, né, cara? A gente tá exposto. E de alguma forma ou outra eu acabei encontrando uma foto sua recente. E não deixei de notar que você ainda estava usando o meu colar. Isso me pegou um pouco. Me pegou um pouco porque eu ainda tenho muita coisa que você me deu. E eu ainda uso muita coisa que você me deu. Aquela jaqueta jeans preta, o colar das borboletas, o Horácio. Cada coisinha, eu guardo tudo. Até aquelas fotos que a gente tirou naquelas cabines de foto no shopping. Eu decidi não jogar essas coisas fora porque eu entendi que faziam parte de mim. E uma das minhas melhores amigas, a Sofia, que é uma pessoa que me ajudou muito a lidar com tudo isso, ela sempre me dizia isso. Cara, você não precisa apagar essas coisas da sua vida. Elas simbolizam algo, elas simbolizam uma coisa importante pra você. Por que você vai jogar fora? E eu entendi que a memória, ela se esvai, mas o valor dela não. Um dia eu vou esquecer de como você é. Um dia eu vou esquecer sobre o seu sorriso, eu vou esquecer da pintinha que você tem debaixo do olho, eu vou esquecer dos seus sonhos malucos, eu vou esquecer das luas, eu vou esquecer do abismo, eu vou esquecer tudo. Mas acho que o valor dessas coisas eu nunca vou perder. Da mesma forma como eu acredito que quando eu deito no meu colchão e eu fecho o olho e eu penso em você do nada, eu acredito que de alguma forma ou outra você também deve passar por isso na sua casa ou onde você estiver morando hoje em dia. Eu gosto de acreditar e pensar que a dor que eu senti, você ainda sente hoje em dia, e isso é uma coisa egoísta de se falar, uma coisa egoísta de se pensar, mas eu me pego querendo que o que eu sofri, você também passe. E eu acredito que você tenha passado. É muito difícil você lidar com tanta intensidade assim. É muito difícil você ser uma pessoa que tudo queima, tudo é quente, tudo ferve na sua cabeça, no seu coração. É tudo tão extremo. Todos os pensamentos são extremos, todas as posições, tudo chega ao limite em questões de segundos. E a tristeza que eu sinto é extrema e a angústia que eu sinto é agonizante. Da mesma forma como a alegria que eu sinto é ilusória, é tão grande que me faz me ficar cego, me deixa cego. Eu coloco tanta coisa pra fora hoje em dia, eu falo tão bem, e eu já tentei fazer isso de tantas formas possíveis que eu não consigo nem contar mais nos dedos, mas todas as vezes que eu tento pôr, eu acabo explodindo assim no final. É como se fosse uma coisa transbordando, é como se tivesse uma lança perfurando o meu peito e carregando na sua ponta o meu coração ensanguentado. E eu não tenho roteiro, nunca parei pra pensar como eu escreveria essas coisas. Apesar de eu já ter escrito várias cartas e várias mensagens pra você que nunca vão chegar até você, porque eu acho que aquilo foi um adeus. Se você me deu um adeus, acho que é justo eu retribuir. Eu não tô dizendo que eu nunca mais vou te ver ou que a gente nunca mais vai se encontrar.
Uma vez eu tirei um tarô, 1, 2, 3, 4, 5 vezes eu tirei tarô, e o resultado sempre dava o mesmo, de que de alguma forma ou outra, eventualmente, em algum momento diferente, a gente ia acabar cruzando o nosso caminho, mas não seria da forma como eu quero, nem da forma como eu espero. Só desejo que não seja de uma forma ruim. Nesse meio tempo eu caí em vícios. Eu acabei tentando fugir desse mundo de maneiras diferentes. Eu tentei me destruir de tantas formas. E aí hoje em dia que eu tô bem, que eu tô feliz, eu tô com outra pessoa que gosta de Minecraft, que gosta de Roblox, que gosta de lixo, que gosta dessas coisas que um dia você pegou pelo meu ombro e falou: cara, você precisa, você merece alguém que goste dessas coisas que você gosta. E eu tô tão feliz com ela hoje em dia, e eu sou grato a Sofia, sou grato a Bini, sou grato a essas pessoas que estão comigo. Mas falta você, sabe? Falta você. De qualquer forma, se isso for um adeus, ou mais um até logo, saiba que para sempre você tem um espaço no meu coração. Vocês que me acolheram, que estiveram comigo, que compraram esse computador que eu uso hoje em dia e que me fizeram chegar até aqui e ser quem eu sou, vocês vão para sempre estar aqui dentro. Não é a forma mais certa de se dizer isso, mas eu acho que eu cansei de falar. Cansei de falar sobre você. Eu cansei de remoer isso. Já tem mais de 2 anos. Acho que acabou. Ou pelo menos se assentou. Eu te vejo do outro lado. Quem sabe? Quem sabe da próxima vez eu não faça tudo errado.